Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 224. Estou aqui com ele, o professor Matsunaga, que já foi meu professor e já esteve aqui no plataforma. Estava revendo aqui a passagem dele, foi em 2020, fevereiro de 2020, no episódio 25. Faz muito tempo, nós estamos no episódio 224. Fazem muitos episódios aí, eu estou aqui, o professor de matemática, para poder fazer essa conta aí, que eu não sei. E ele está de volta para contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. E, professor, para quem porventura não te conheça, né, se apresente, fale quem você é e muito obrigado por mais uma vez aceitar meu convite. Sempre uma satisfação, tá, meu amigo? Jonathan é um ex-aluno, um dos praticamente 100% dos meus ex-alunos que eu amo de coração. Eu não posso dizer 100% porque tem alguém que, porra, isso aí não é legal. Mas eu garanto uma coisa, que a mãe vai ser eles não gostam nem de mim, tá? A matemática é meio chata. Mas enfim, eu estou dizendo um cara que eu adoro, e a gente se conheceu no Plus HD, em dados de 2012, 14, eu acho que é isso, né? Por aí. E, cara, eu leciono desde 2017 aqui no Acre, desde 2020, escolas públicas, particulares. Aí, desde 2018, eu tomei fato. E na época, eu contava pra gente, foi o 25 de setembro. Foi, episódio 25. 25, eu tava em Tarauacá na época. Foi tudo isso, superar com gente, foi um rebuliço enorme, a gente tá aqui de novo, no 224. Então, acho que é 199. 199. Depois de 199 episódios, ele está aí. E o nosso podcast continua vivo, né? Olha só que legal. Indo para 7 anos agora esse ano. É uma marca muito boa. E, professor, a gente, assim, quando eu trago uma pessoa de volta no plataforma, eu pulo algumas coisas que ficou no primeiro episódio. Então, recomendo, quando acabar esse episódio, você quiser ouvindo, quero conhecer mais sobre a história dele, tá no primeiro episódio, lá no 25, pode lá ouvir. Aqui eu queria falar de coisas que aconteceram daquele episódio pra cá, de 2020 pra cá. Você falou sobre a história do Covid, né? Que foi um momento muito difícil pro senhor, a gente acompanhou aqui de longe. Conta um pouquinho pra gente aí sobre esse processo, de como é que foi, a sua transição também, né, de Tarauacá para Rio Branco. Pra quem não sabe, Tarauacá é um município do Acre, né? Dá um panorama pra gente aí. Realmente, foi muita coisa, né? Então, só em falar de Covid, eu cheguei em 15, 16 dias internado. Desses 15, 16, 10 foram na UTI. Eu não teria sido vaga desses números, mas eu quis ver, eu tinha uma invencível que coloca uma máscara, tipo aquela máscara de mergulho, e o ar, ele fica controlado, e assim, aquilo me deu uma espécie de transformação, assim, que não era pronunciado nada. E, cara, foi muito tenso, mas Deus é mais. Ou então o vaso ruim não quebra, né? Tem essas duas óticas aí pra analisar. É isso, né? A gente não pode esquecer, né? Alguns, assim, o vaso ruim não quebra, né? Eu, graças a Deus, ele ficou por aqui. E assim, foi tenso, né? Minha família ficou muito preocupada. Eu, em certo momento, fiquei, óbvio, né? Que eu fiquei. Mas assim, normalmente quando eu falo isso que eu vou falar agora, eu choro. Então eu vou respirar fundo para não chorar, tá? Eu fui cuidar por ex-alunos, então isso para mim foi fundamental. Inclusive um deles lá no clínico dele, tá? Menezes, Henrique Menezes, acho que é isso, Henrique Menezes, acho que é isso. Porque eu olho aqui na rede social, então, gente boa, ele era, acho que ele trabalhava na regulação do SAMU, lá no INPE, e ele sempre ia lá no entendeu, ver se estava tudo bem, e alguns ex-alunos que haviam se graduado em medicina também, já oriundos de escola particular, né, inclusive tem um deles, o doutor João Gabriel, que agora é doutor, o Gabriel Gaiato, que chama de Gabriel bem, hoje, entendeu? E todo dia ele passava lá. Às vezes, quando ele não entrava para saber, ir lá, vamos dizer assim, sabe, professor da bem, mas ele passava, eu via pelo vídeo, né, quando você vai da UTI, eu via, ele passava, caramba, e fazia algo legal, né? Legal, aí eu retribuí o legal, então assim, isso ficava sempre incrível. E graças a Deus, cara, eu consegui sair. Eu perdi meu pai quando eu estava internado e tô aqui. É óbvio que eu já falava disso na época e continuo falando isso em 2025. Eu não gosto de romantizar esse período porque foi um período péssimo, né, para todo mundo. Para quem foi atingido diretamente, para quem foi atingido indiretamente, que foi o nosso caso. Assim como ninguém vai romantizar uma guerra, por exemplo, que é uma tragédia. Não tem como romantizar. Mas
eu acredito, e aqui é uma visão de quem vê de fora, de quem passou por essa situação, quem sentiu na pele essa situação, se já era uma pessoa forte, saiu muito mais forte. Né? Isso, concordo plenamente. Como que Paulinho fala, sabe? Eu vi duas pessoas bem jovens morrendo no mesmo, na mesma UTI, que eram divididas por 10 pessoas, né? E eu vi, um dia que eu acordei, às 5 horas da manhã, e vi a equipe médica em cima de um rapaz, acho que ele tinha 28 anos, só assim, que ele tinha comorbidades, 28 anos, cara. E a equipe médica tentando reanimar ele por algum tempo, entendeu? E depois veio outro rapazinho, não esse, porque não ri porque ele estava nas minhas costas, né? Tinha uma parente que entrou no outro lado da UTI, mas um faleceu. E eu acho que até por isso eles anteciparam um pouco a minha alta, que mexeu comigo, né? Eu estava com a mesma doença que eles e tinha visto, né, que eles faleceram. E eles viram que eles estavam razoavelmente bem, me deram alta, eu levei remédios para tomar em casa durante um mês ainda, e graças a Deus deu certo. Mas assim, não sei se meu pai eu perdi não pela Covid, meu pai perdi ele por câncer, e nesse meio termo ele queria uma infecção, a infecção se instalou nele, né, e ele acabou tendo esse plano. Como a gente é evangélico, né, ele foi para agora. Né? Sim. Enfim, foi uma coisa bem intensa, mas, graças a Deus, eu estou aqui. E tem uma coisa assim bacana que eu lembro, que quando eu recebi alta, quando eu cheguei na casa da minha sogra, eu acho que eu nunca tinha comido uma comida tão saborosa na minha vida. A comida, o sabor daquela comida, quando eu peguei em casa, para mim aqui não tem igual. Se aquilo ficou, sabe, na minha memória, foi bem chocante. Primeira noite eu quase não dormi direito. Eu lembro que eu sou viciado na rede social, e eu mexendo no Instagram, eu tenho uns quase 4 mil seguidores e quase 4 mil que eu sigo, né? E assim, eu sigo no feed, sabe? Assim, em todas as atualizações, né? Sim. E quando eu repetindo, então assim, passei um monte vendo aquilo. Aí então voltar ao normal, né? Razoavelmente regular, enfim, eu sou filho. Aqui também, graças a Deus. Que bom, fico muito feliz de saber disso, porque realmente é eu tive a graça de ninguém perto de mim, próximo a mim, tão próximo a mim ter sido afetado, mas eu vi muita gente sendo afetado de outra forma, né, tipo, perdendo emprego, perdendo familiares, né, então pessoas próximas perderam familiares que eu não conhecia. E outra coisa também, eu passei pela pandemia por um lado totalmente diferente do que é comum para as outras pessoas, né, não só eu, mas algumas pessoas, porque eu, em 2019, eu tinha passado o ano todo desempregado, né? Eu acho que em 2020, quando a gente gravou em fevereiro, eu ainda estava desempregado, né? Ainda nem tinha Covid. Você falou isso mesmo. Então, a gente conversou sobre isso. E eu vinha desse período, eu morava com os meus pais, né? Com minha mãe e meu padrasto, e eu estava muito mal, assim, de cabeça, sabe? Eu tinha iniciado um relacionamento, depois terminado um relacionamento. Muito por conta disso também, óbvio que o grande causador do término não foi porque eu estava desempregado, mas ele foi também, né? Um adendo. É uma questão, né? Que a gente se coloca, né? Exatamente. E aí, em abril de 2020, junto com a pandemia, eu consegui um emprego. E aí foi um período muito difícil para mim, porque eu vinha de um ano desempregado, então eu não tinha dinheiro para ir trabalhar. Eu não tinha dinheiro para ir trabalhar. Então, a minha preocupação, ela estava muito mais em trabalhar e me reestabilizar novamente, né? Ou estabilizar, porque eu não tinha estabilidade nenhuma financeira, assim. E pela minha mãe, eu só estudava, mas a minha mãe não tem essa condição de fazer com que eu só estude, né? E eu sempre fui sagaz em perceber isso. E aí foi o momento que eu fiquei muito pensando nisso. Então, tipo, eu não consegui absorver as informações de gente morrendo, de gente que estava com problema e tal. Teve até um período que eu fiquei meio gripado, assim, peguei uma gripe de 2 dias, né? Coloquei um atestado e nem passou pela minha cabeça de que eu poderia estar com Covid. Tanto que a minha cabeça não estava ligada na doença, sabe? E aí, cara, depois que, óbvio, né, passou tudo isso, aí fui morar sozinho, né? Em setembro eu não sei se você ficou sabendo, mas em 2020, dia 20 de setembro de 2020, eu perdi um amigo no acidente de moto. Aí hoje o Sam, acredito que até você conhece, né? Já foi seu aluno, eu acho. Foi seu aluno e foi, assim, eu até o presente momento dessa gravação foi o pior dia da minha vida. Não consigo lembrar de outro momento tão trágico como esse pra mim. Então eu lembro de tudo desse dia, assim. Porque ele não era só um amigo, sabe? Ele era um irmão, assim, pra mim. Ele era um grande irmão. Ele chamava minha mãe de mãe, pedia bênção pra minha mãe, então. Então foi um período muito trágico, assim. E aí quando passou esse período, eu consegui ver melhor
as outras coisas, né? As pessoas que estavam ao meu redor que tiveram Covid. Aí a gente pode ter mais sensibilidade para ver as coisas, né? Assim, nossa, teve esse lado também, teve o lado da doença, teve o lado do desempregado, teve o lado do cara que tinha um negócio e quebrou, enfim, muita coisa ruim, né, velho? Muita. Inclusive, quando você fala nisso, eu perdi um tio, né, irmão do meu pai. Além de perder meu pai, não pela Covid, mas eu perdi um tio pela Covid. Até mais jovem que meu pai. O compadre, tinha um compadre 01, sem nenhuma referência, né, o ex-presidente, por favor, né. Meu compadre 01, que teve 3 filhos, o padrinho do meu filho mais velho. Ele tinha negócio já razoavelmente bem estabelecido, só que a pandemia veio, cara, e bombou tudo, né? Eu teve infusão, eu teve que fechar as portas. Depois foi ele, cara. Tem muita gente mesmo. Eu lembro que algumas pessoas, assim, a gente sabe que tudo é muito polarizado hoje, né? Algumas pessoas diziam que aqueles vagabundos, né, que eram os servidores públicos, né, que diziam que não queriam trabalhar nos servidores públicos, e algumas pessoas falavam isso, né? Eu sou servidor público e eu vou tentar ainda mais com isso, isso é servidor. Você não dizer quem é político, né? Mas eu estou comigo. E, assim, algumas coisas que saíam lá, assim, tem esse plano de vagabundo, servidor público que não quer trabalhar, entendeu? E eu fui lá e disse, pô, cara, esse plano de vagabundo que você está falando aí, são pessoas que às vezes frequentam essas lojas que estão ainda na luta e também não fecharam, porque tipo, os servidores públicos, o salário dele continuavam caindo. E a gente tinha lá que era boa prática, era muito dos servidores públicos, né? Então, assim, a gente continuava comprando, assim, a gente continuava comprando isso também fez a economia andar ainda, mesmo que pouquinho, mas, né, não tinha com ele. E isso foi assim, bem revoltante. Um fato curioso, né, que eu senti muita revolta. Eu sou servidor público e não me identificava como um vagabundo. Ele, muitos professores já bem fato, né, eles trabalham muito na pandemia, com questão de adaptação de material, com teve que aprender a dar aula online, enfim, muita coisa. Mas para algumas pessoas é mais ou menos os vagabundos, né? E assim, eu lembro de ter falado isso na época, passou o Covid, na época que estava mais brando a situação, acho que em 2022 ali, onde eu via um movimento muito grande nas redes sociais, né, das pessoas, agora a gente vai aprender a dar valor, agora a gente vai aprender a... E assim, cara, toda intempérie, quando passa, fica essa sensação de que, passou, agora eu vou dar valor ao sol, né? Só que com o passar do tempo, porque assim, o sol, quando ele vem na sua primeira vez, depois de um período sem sol, ele é novidade. Quando ele já vem todos os dias, ele deixa de ser uma novidade, então você se acostuma. De novo, né? Exatamente. E aí, eu falava disso em 2022 e continuo falando hoje, cara, vamos continuar com essa pegada, mas não porque a gente passou por um período difícil, não porque a gente passou por uma doença, porque essa é a melhor maneira de viver a vida, se atentar ao simples, se atentar às coisas simples da vida, ver que o dinheiro, ele não é suficiente para te salvar, então, né, como não foi suficiente para salvar um monte de gente. Infelizmente, né? Isso mesmo. Lembro quando eu estava indo para lá, um senhor, assim, rico, não vou citar não, porque pode ter com família, né? Mas o senhor bem rico. Ele faleceu e assim, ele é uma ótima pessoa. Todo mundo só tem 2 referências desse senhor. Mas ele faleceu, assim, o dinheiro que ele tinha não foi possível, não ajudou. Exato. Sim, teve gente que gastou muito tempo com medicamentos, às vezes que nem eram comprovados, mas dizia que servia, e eu arrumava dinheiro, comprava uma dose desse medicamento. E mesmo assim, o cara não sobreviveu. Então, assim, foi muito tenso. E eu me lembro, Jonas, que quando eu saí do Sigma, eu não sei nem se eu posso falar o nome de Por mim você pode. Por mim à vontade. Assim, eu trabalhei no Sigma, né? Depois que eu saí do Lato Sensu. Trabalhei no Sigma em 2015 e 2018. A gente talvez até tenha mencionado isso no episódio 25. Sim. E quando eu saí do Sigma atrás de uma coisa que eu li, que eu achei assim, super bacana essa expressão, salário emocional. Eu adorava trabalhar no Sigma, como também adorei trabalhar no Lato Sensu, mas assim, precisava do salário emocional. Isso é uma questão privada, né? Não tem privada. Ela vai te exigir, assim, massa. Aí alguém pode dizer assim, então quer dizer que você no conselho público, você não é exigir sim, só que não da mesma forma, porque na escola, a iniciativa privada, se você não está dando rendimento, você logo muitas vezes substituído. E por somos servidores públicos, a gente tem esse sistema de pague.
Então, isso nos dá um alívio estimulante, né? Porque né, qualquer coisa tem você demitido. Na verdade. Então, isso tinha uma certa tranquilidade. Mas eu continuei desempenhando o trabalho com qualidade, eu imagino com qualidade, porque esse feedback eu continuo tendo dos meus alunos um feedback positivo. No lado ciência, pela minha opinião, quando eu fui pro IFAC, tem ótimas referências lá. Nós temos no IFAC um NAS, que é o Núcleo de Assistência Estudantil. Então, assim, tem psicólogo, tem assistente social, é um núcleo que dá assistência estudantil. E não tinha ótimas referências nesse setor, porque os estudantes davam feedback para o setor de que, olha, esse professor aqui, ele é bom, ele nos ajuda, ele é humano, entendeu? Porque não é isso na internet. Um professor na internet. Se algum aluno meu disser assim que ele aprendeu só matemática comigo, para mim não foi, para mim não foi um trabalho bem executado. Tipo assim, poderia ter sido melhor, tá? Sim. Na sua plenitude. Porque para mim não é só isso. Não é só matemática. Como tem aquele meme na internet, o meme, enfim, a campanha na internet do não é só futebol. Não é só jogo. Porque, cara, eu acho que a educação é um exemplo. A minha educação tem isso, né? Esse pegando de você passar valores para as pessoas. E a gente também nos vivenciando. Quando isso é impossível atrás dessa expressão do salário emocional, porque assim, eu quase não tinha tempo de ver meus filhos, quase não tinha tempo de ver minha esposa, porque eu trabalhava manhã, tarde, no Sigma, e à noite no estado. Então, assim, era pauleiro, era doideira. E fui pro IFAC, lá em Tarauacá. Eu trabalhei assim, nossa, cara, tranquilão. Eu lembro, quando eu saí do Sigma, tinha um dia na semana, um deles, não só um desses, eu ganhava 12 anos emitidos. Fora isso. E quando eu cheguei no IFAC, a nossa carga horária, apesar de ser BE, a gente pode pegar no máximo 20 horas de sala de aula. Muitas horas são para planejamento, são para atividades administrativas, enfim. Então, eu cheguei no IFAC lá em Tarauacá, no meu primeiro ano, com 16 horas, se não me engano, foi para 14 horas semanais. Então, assim, eu saía de uma rotina que eu tinha 12 horas em um dia, tempo, né, porque fora os outros dias, eu acho que eu dava muito mais de 40 aulas por dia, aliás, por semana, perdão, e eu fiquei com 12 aulas semanais. Assim, foi muito tranquilo. Trabalhei com pressão, entendeu? Eu saía de lá e ia cozinhar para minha família, enfim, foi muito bom mesmo. Eu até brinco, eu falei com a minha esposa que a gente, desde que nós casamos, acho que 2004, 2005, a gente casou em 2004, mas eu toquei em 2005, eu tinha TV por assim, tudo, só que eu nunca tinha pego de ver. Pagava para não ver, né? Quando eu fui para lá, que realmente comecei a utilizar. Então, assim, isso aí não tem preço. Isso aí é claro, entendeu? Você poder estar com a sua família. Sim, foi bacana. Para mim foi uma mudança que eu acho que eu deveria ter feito em outras oportunidades. Porque tiveram outros concursos e a opção não quis fazer. Mas eu estou no IFAC e o único arrependimento que eu tenho é não ter entrado antes. De verdade. Maravilhoso, entendeu? Engraçado você falar isso, porque eu tava, agora há pouco, antes de a gente começar a gravar, eu tava trabalhando, e eu tava falando com uma colega de trabalho exatamente sobre essa coisa de a gente buscar coisas, né, sonhos, que às vezes a gente nem se identifica mais. Então, por exemplo, eu já abandonei muitos sonhos que eu tinha de criança, na adolescência abandonei outros, na fase adulta abandonei, e continuo abandonando sonhos, porque a gente é muito incentivado a sonhar. Só que se a gente ficar, né, se atolando de sonhos, a gente não vai conseguir realizar nenhum deles. Então é melhor a gente focar naquele que é primordial, que de fato é um sonho, né, e ir vivendo. Porque assim, aqui Jonathan falando, tá? Eu não vejo o sentido em a gente ficar olhando para um futuro que a gente não sabe nem como é que é a chegada dele. E outra, se a gente chegar lá, o que vai ter depois disso? Né? Então, o que de fato é legal é o processo. E aí eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de fazer sobre as Olimpíadas, que é um acontecimento a cada 4 anos, várias modalidades, vários esportes. O cara tem que batalhar pra caramba pra ganhar uma vaga lá, dependendo do esporte, né? Se for um esporte individual aí, principalmente. E o cara, batalha, trabalha pra caramba, treina pra caramba, abdica de família, abdica de várias coisas. Ou seja, a Olimpíadas do cara começa 4 anos antes, né? Não é no dia. E o cara chega lá, cai na primeira fase, né? Cai na primeira fase. E aí, não valeu a pena pro cara? Valeu muito, cara. Valeu muito a pena.
Entendeu? Porque só ele tá lá, ele já é um dos melhores do mundo. Exato. E eu acho que sim, assim, ó, Ayrton Senna, todo brasileiro que conhece o filme de história, ainda mais na minha geração, que a gente viu Ayrton Senna com o Leão de Nunes, tem uma frase que ele disse, né, algumas vezes, o segundo é o primeiro dos últimos, né? Uhum. O segundo é o primeiro dos últimos. Cara, é muito forte, entendeu? É muito forte, de verdade. Mas, se a gente só pegar isso, às vezes a gente nem vê. Exatamente. Entendeu? Óbvio que a situação dele é diferente, aquele esporte é diferente, né, porque às vezes é um esporte elitizado, é um esporte que envolve muito dinheiro, que envolve muito patrocínio. É um esporte diferente de 100 metros rasos, por exemplo. Sim. E apesar das pessoas terem seus patrocínios, mas muitos deles já vieram do amadorismo, né? Enfim, tem todo tipo. Nem chegar em Olimpíada, isso vai chegar lá. Então, assim, se a gente se pegar que o segundo é o primeiro dos outros, você nem aproveita as Olimpíadas, não é verdade? Cara, a gente já viu muito isso. Você falou uma coisa interessante aí, que assim, se a gente viver preso ao futuro, a gente perde o que está acontecendo, a gente perde o momento. Exato. Do lado, entendeu? E eu falo muito por isso, que você fala, não conhece, certeza que conhece ele, porque se a gente faz escolhas, cara, quando a gente está falando. E você vai passar um dia rancoroso, né? Você vai passar um dia amargurado por isso, você não tem que falar, você não tem que cuidar, e você está vendo que você é uma área, né? Exato. Então, assim, colocar o sorriso no rosto, você entendeu? E óbvio que nem todo dia você vai estar assim, com a só isso, né? Tem esse penso. Mas assim, um amigo, a gente tem respirando todo dia. Eu escapei do Covid, poderia ter morrido, né, em 2021, não morri, meu filho não poderia ter acontecido, mas isso não aconteceu. Eu vou ficar, né, me prendendo a essas coisas que eu acho que é muito pouco perto do que a gente tem, né, que é esse bom. Assim, se a gente pegar isso, porque eu vou daqui a 10 anos, principalmente nesse voltar alguém daqui a 10 anos. Exato. Se você não se imagina no que eles conseguiram, cara, eu adoro todo um dos caras assim que eu tenho como pai, eu falo pra muita gente, eu sou por isso eu posso falar isso, eu faço isso com ele depois. O meu sogro, ele veio do Japão aos 19 anos. E uma vez eu perguntei pra ele, se ele acha que você está pra vir no Brasil? Tipo, tem uma diferença. Você não concorda comigo? Sim. Eu porque esse filho, não é uma coisa bem com certeza. Não foi ele que veio uma galera junto, veio muita gente, né? Aí ele disse assim, meu filho, eu nunca quis ser igual a todo mundo. Eu que falo assim, lá, tipo assim, eu ia sendo igual a todo mundo. Tipo, eu não sou. Você estuda isso, você tem que você vai fazer aquilo, você vai falar. Você não tem isso. Você entendeu? E ele foi aqui é tudo bem. E assim, você não teria esse dinheiro. Ela não teria esse dinheiro de ninguém que eu tenho hoje. Sim. Entendeu? Existem pessoas como ele que dizem assim, eu quero fazer diferente. Entendeu? Cara, mas fazer diferente. Sim. Sempre essa produção, caramba, velho. Com certeza. Assim, a gente tem que fazer o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, naturalmente a gente desconta. Porque quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. Isso é verdade. É óbvio que às vezes, eu comecei a dar aula aqui no Acre em 2001, eu falo isso aqui. Em 2001, eu fui dar aula em Assis Brasil pelo ensino médio modular. Passei 30 dias em Assis Brasil quando não tinha nenhum estranho ainda. Pô, eu não secretaria de educação e não estava, né? Você tem um mês, mas depois veio uma nota fiscal na prefeitura para chegar lá. Eu estava eles me fundaram com uns 15, 20 dias, mas 3 meses depois. Caramba. E assim, eu continuei, depois eu tentei no nosso senso, fui pro signo, e meu Deus, tipo, quando falava de matemática, o Matsunaga, Matsunaga é legal, e eu faço isso, mas assim, eu não sei o Matsunaga já em matemática, né? Eu sei
A gente tem que ter a oportunidade. Exato. Na noite do dia. Se não amanhã esse dia, você vai ser o doido da baladeira. Você tem que ir lá e E eu até ia falar sobre isso, né? Que meu amigo fala de onde é que vem, que essa coisa de eu não ter muita ambição. Eu falo, cara, eu aprendi isso com Cristo. Mesmo Cristo que você olha e tem ambições, né? Tipo, você olha para Cristo, fala e interpreta que ele te dá motivação para você ter coisas na vida. Coisas que eu falo, coisas materiais. É o mesmo Cristo que eu olho e falo para eu não me preocupar com coisas materiais. Então, a gente tá aprendendo com o mesmo Cristo. A questão é que você foi para um lado que na minha concepção, tá, e aqui posso estar totalmente errado, que é um pouco equivocada de como você olha para Cristo. Essa ânsia de querer ter coisas, principalmente coisas que a traça, né, rói, o tempo vai desgastar e a chuva, o vento leva, é um olhar um pouco equivocado do que o Cristo quer para você, para sua vida. Mas se você acha que esse é o caminho, tudo bem. Eu aprendi com Cristo um pouco diferente. E é difícil assumir algumas, principalmente quando você está numa certa idade, estou indo para 29 agora, é difícil assumir certos fracassos, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas é como se fosse. Eu volto para aquilo que eu falei lá no início, né, de abandonar alguns sonhos. É difícil você chegar numa certa idade e dizer, eu realmente não vou atuar na área que eu sempre quis atuar. Eu realmente não vou fazer o que eu sempre... Deve ser difícil realmente. Só que para mim, que nunca fui um cara com muitas ambições de coisas da vida, pra mim isso é muito leve. Então eu sempre falo com minha namorada, né, que tipo, eu falo pra ela que eu não quero ter carro, não quero ter moto, a única coisa que eu quero ter é uma casa, um quartozinho pra gravar meus podcasts e um tempo sozinho pra eu escrever meus textos. Só, mais nada. E um CLT, óbvio, pra trabalhar e ter dinheiro, levar o dinheiro pra casa, né? Tendo isso, meu amigo, eu vou me preocupar com o quê? Se a minha família tá bem, se meus amigos tá todo mundo bem, se a minha namorada tá todo mundo... Pô, tá todo mundo bem, eu tô comendo, eu tô me alimentando, graças a Deus não tá faltando nada na minha mesa, a gente tem um hábito aqui em casa de sempre agradecer depois da comida, né? Oh, Deus, muito obrigado pela refeição, muito obrigado por eu ter o que comer hoje, e todo dia Deus dá o que comer pra gente. E eu falei, caramba, é mais ou menos como um bebê indefeso, né? A gente é cuidado por Deus como um bebê indefeso, que não tem preocupação nenhuma com a vida e todo dia come, todo dia é bem cuidado. Se a gente tivesse esse olhar, como Cristo pede que a gente tenha, né? Como criança, ser como uma criança, um coração que não se preocupa, um coração que não se angustia, um coração que não fica pensando no amanhã, na semana que vem, na próxima semana. E eu coloquei até uma meta com a minha namorada esse ano, né? Eu falei, cara, todo mês, porque a gente gosta muito de pagode, né? Eu principalmente, amo pagode, amo sair. Falei, cara, todo mês a gente vai tirar um dia pra gente sair junto e esquecer um pouco dos problemas. Ela falou, mas a gente não tá muito bem. Ela falou, a gente não tá muito bem de dinheiro. Eu falei, cara, tudo bem, a gente não tá, mas a gente vai fazer isso. Porque eu sou assim, eu não separo o dinheiro do lazer. Pra mim, o dinheiro do lazer é a mesma coisa do dinheiro do gás. Pra mim é tão importante como, porque o Jonathan, ele não é uma pessoa segregada, né, segmentada. O Jonathan é uma pessoa completa. Então, o mesmo Jonathan que sente preocupação em pagar uma conta, é o Jonathan que sente prazer em ir pro pagode. Então, essas coisas têm que estar unificadas, né? Jonas, eu concordo plenamente com você. A mesma necessidade que a gente tem de comida, a gente também tem de dar uma relaxada, de ter uma coisa legal, em que a gente possa descansar. Porque assim, por que então a gente não faz? Se a gente não puder, pelo menos ir ao pagode uma vez no mês, na verdade? Assim, eu sou pobre, sou filho de pobre, eu sou servidor público, porque assim, graças a Deus, eu agradeço muito. Eu sou um servidor que tem um certo patamar de ganho razoável, mas assim, cobra por favor. Assim, as pessoas que eu conheço, né, que o cara consegue tirar seus 30% de sua renda e com isso, você entendeu? Sim. Não é tudo isso. A maioria do Brasil, não é recadinho, entendeu? É ali recadinho. Eu até falo isso não é mentira, eu já falei com os meus colegas. Hoje eu estou na direção do IFAC, lá na Transacriano, lá onde era o antigo colégio agrícola, e o meu motivo pessoal que eu enfrentasse essa coloca o meu nome à disposição, que a gente passa por um processo de eleição, como uma escola do Estado. A gente passa por um processo eleitoral, né, onde os seus pares votam, né, os servidores votam, os alunos votam, enfim. E eu saí como escolhido. Para que isso? Eu tinha vontade, eu e minha esposa, nossa família, tinha vontade de colocar os nossos filhos numa escola particular. Entendeu? Então, assim, imagina, cara. A pessoa disse, pô, professor, isso não é aí, nada, isso vai ser com 2 dias, entendeu?
tem um carro que não pode. Mas assim, não, veio com democratizar, entendeu? Sim. Aí assim, tipo, meu carrinho é velho. Se eu tivesse tido meu amigo Uber, não qualquer carro do Vietnã, praticamente. Você pode ser não por Rio, às vezes eu tenho que. Mas assim, pô, cara, então, entendeu? Que você ia com a sua esposa, sua namorada, e pode. Antigamente era só táxi, a gente sabe que parece mais escala, Sim. entendeu? Teve isso vamos dizer assim, mais completo, né? Pô, tá possível fazer, entendeu? É possível viver. Você não é obrigado a ser um Elon Musk para você ser feliz, não, entendeu? Você pode ser servidor público, pode ser feliz, pode ser feliz, não Sim. posso, cara. Sim. Eu acho que vai muito do que nós temos na nossa política, que nós temos como valores, como necessidade e como princípio. Como você falou aí do seu, o meu sei também eu sou, eu poderia estar no Japão, entendeu? Ele não está aqui tranquilo, entendeu? Como, sabe, nossa senhora, se conhecer meu sono, você vai dizer assim, esse cara é muito foda, desculpa o palavrão, sabe? E assim, ele vive bem, eu não estava tranquilo, e assim, com a idade, obviamente, já desgastado, né? Mas assim, vivemos bem, cara. E a gente precisa ser rico para viver bem. É sofrido, é sofrido. Mas quem, né, eu não assim, tem reino na vida, eu não ficar falando isso, nada, como diz o Benizão, não. Exato. É bíblico isso, né? A gente vive buscando coisas que a gente não tem para saciar um pouco do vazio existencial que a gente tem, né? Meio que filosófico isso. Nietzsche fala sobre isso. A gente tem um vazio. Eu vou Nietzsche, tá? Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir isso com Nietzsche. Ah, porra, cara, isso é só fã. Que é isso, cara. Eu vou, sabe, eu vou gente... quando. Vai enfiar em qualquer conversa que tiver, né? Só pra... Entendeu? Pô, cara, isso é só. Eu não consigo, não tem. Isso claro, ainda não consigo. Olha, Nietzsche é chique, cara. Entendeu? Mas assim, a gente é um pouco dessa coisa de. E assim, a gente tá num país capitalista, né? No mundo capitalista, onde a nossa felicidade é muito atribuída a consumo, então a gente se satisfaz muito consumindo coisas. Então é estigma achar que com dinheiro a gente vai chegar nessa felicidade, né, imaginária, projética que a gente colocou, de que, caramba, falta isso aqui para eu ser feliz. E eu fico pensando, caramba, muitos traumas que a gente tem não são curados com dinheiro, né? Por exemplo, alguns traumas que eu tenho, tipo, a minha relação ruim com meu pai, vivências que eu tive na adolescência, inclusive o meu livro, ele fala sobre meus relacionamentos antigos, então muitas coisas estão lá que eu trago hoje é disso, então dinheiro não vai servir para curar isso. Não vai, no máximo vai pagar uma terapia, mas é só isso. Entendeu? Então, remédio, né? Exato. Então, tipo assim, a gente fica achando, tudo é associado ao dinheiro. Cara, com dinheiro vem muita coisa ruim. Amigos falsos, pessoas que vão se chegar com você por causa. Você nunca vai saber se é amigo ou não é amigo, entendeu? Porque o cara, você tem dinheiro agora. Tem uma máxima que diz assim: quer saber quantos amigos você tem, dê uma festa, né? Aí quer saber a qualidade desses amigos, adoeça. Então, show, muito isso, tá? Naturalmente não é tudo. Óbvio que dá um conforto legal, não é natural. Quem serve não é, e até então. Sim. É óbvio que a gente queria ter o dinheiro de ir no pagode pelo menos todo final de semana, né? Poxa, era bom demais. Mas a gente não consegue, né? Cara, mas eu acho que se a gente está se prendendo ao fato que o copo está sempre meio vazio, a gente não vive. Exato. Eu acho que a gente tem que se apegar que o copo está meio cheio. E a gente está aqui ainda com esse copo na mão e a gente está vivendo. Sim. São escolhas, pô. São escolhas. Eu tô tranquilo. Eu acordo de manhã feliz na vida, de manhã à noite, né? De manhã às vezes também, quando não consigo. E vou que viver, pô. Tem que dar o melhor de si todo dia, tentar resolver os problemas, que é natural que todo mundo tem.
Só para falar um pouco sobre essa parte que você falou sobre o consumismo, né, que a gente vive nesse mundo capitalista. Eu tenho um colega, o professor Bartolomeu. Bartolomeu, um cara que eu acho que ele não pertence a esse plano, sabe, Jonas? Um cara tão bom, que eu acho que ele não é daqui, não. É um cara simples. Aí ele dizendo que na casa dele, eles não dão presente de Natal. E começou essa semana. Eu fiquei assim, boquiaberto. Ele não dá presente de Natal. Aí eu bato, por que você faz isso? Ele disse, porque eu quero que eles entendam que Natal não é isso. E assim, quando passa o Natal, depois do Ano Novo, entendeu? Aí ele vai, né, as crianças e compra um brinquedo, enfim. Sim, Mas sim. assim, ele disse que quer que a essência do Natal não seja esquecida. E ele diz assim, quando você vem no aniversário, você dá o presente para quem? É para você ou é para o aniversariante? Aí é para o aniversariante. Pois é, Natal é aniversário de Jesus. Aí, quem tem ganho um presente? Você Sim, entendeu? exato. Isso. Hoje mesmo, eu lembro que esses dias, tanto tempo atrás, eu fui para a igreja com a minha esposa, e o padre pregou isso, que às vezes o Natal está mais ligado em plantar a sua casa do Uhum. que é, ajudar, às vezes, um irmão que está precisando. Sim. Você entendeu? E, Uhum. pô, para que isso? É tenso, cara, é difícil. Sim. Mas isso são escolhas e cada um é cada um, eu tenho que respeitar também, né? E Uhum. tem gente que curte, né? Professor, é isso, cara. Muito obrigado por ter colado aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente trocar mais uma ideia. A gente falou de muitos assuntos. E aí fica já meu convite para quem ouviu esse episódio e ouviu o episódio 25, plataforma 25. Lá em 2020 foi gravado presencialmente, né? Tava eu, o professor e o Marcos, meu amigo da época. É um episódio muito bom para conhecer mais o professor Madison Naga. As redes sociais ele vai estar aqui também na descrição. E o final do programa, já que a gente está falando sobre o assunto de política, né? Eu costumo dizer que é sempre o lugar de fala do convidado. É um lugar onde o convidado pode falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. E mais uma vez, professor, muito obrigado por ter colado aqui. Cara, sim, aí eu posso fazer os meus agradecimentos, né, agora? Exatamente. Então, eu, Jonas, eu só agradeço de verdade. Você sabe, já externei isso. Eu quero até deixar uma fala aqui, antes da gente encerrar, que assim, óbvio que a gente tem aquele amigo sempre do mundo, né? A gente queria muito ter condição de sempre ter um amigo ali para todo dia conseguir ver, ou toda semana. Mas às vezes a gente não consegue, até pelo corre-corre da nossa vida, né? Que é a corrida mesmo, Sim, sim. os trabalhadores. E assim, o Jonas é um produtor demais, mas vai para todo mundo nesses corre da vida, mas ele sempre foi um cara dando bom de conversa, né? Todo bate-papo com ele, desde a época de escola, é um cara que tem ideias, que expõe muito, então assim, eu sou extremamente grato a esses momentos, ao momento do episódio 25, a esse agora do 224, e se Deus quiser, quem sabe aí no determina, precisa ser 199 episódios depois, né? Pode ser Sim, 198. beleza. Mas assim, pô, essa sensação é enorme, eu adoro conversar. Minha esposa diz que eu falo mais do que. E engraçado é que eu sou uma pessoa tímida, entendeu? Eu também sou, por incrível que É, pareça. cara, ela não acredita, entendeu? Ela não acredita que eu tenho, As mas pessoas assim. não acreditam que a Só, gente é tímido, realmente. não, mas é porque assim, eu tô falando com dois que é meu É, aluno, que eu conheço de bolinha, e assim, naturalmente eu preciso, entendeu? sim, Outro sim. dia, meu Deus, a gente já tá chegando, acho que não terminando. Eu fui num programa de rádio com o Emanuel, que foi um aluno do Chicago. Naturalmente eu preciso, cara. Então, assim, isso é Uhum. tranquilo. Mas assim, pô, Jonas, obrigado. Eu sempre chamo Jonas, mas é Jonatas, tá? Pelo amor de Deus. A minha não pensa que é Jonas. Sim. Cara, obrigado. Eu desejo ainda mais sucesso, porque para chegar em 224 episódios, a coisa está fluindo. A gente está aqui, eu estou aqui na hora que quiser. Eu agradeço de verdade o convite, né, para estar aqui. E, pô, quando possível aí, se você quiser, vai lá no IFAP para conhecer, lá no da Transacriano, que é onde eu estou trabalhando hoje.
Vai ser uma honra receber lá pra gente bater um papo informal e, pô, bacana, cara, muito bom. Uma satisfação sempre estar conversando com você. Pô, que é genuíno. Mas assim, quando tem um propósito assim de passar uma mensagem, eu ainda acho mais legal. Da Professor é um hora. problema, né? É isso, professor. Boa noite, até a próxima. Boa noite, um abraço, que Deus abençoe, viu, meu amigo? Amém.